Bom, boa tarde, pessoal. Então, podemos iniciar. Pode sim, doutora Marcela. Desculpem o atraso, essa falha técnica, né, que a gente conseguiu aqui resolver e vamos conversar um pouquinho. Prometo ser rápida. Lembrando que é um bate-papo, então eu vou conversar um pouquinho hoje sobre o impacto jurídico do fim da escala 6x1. A gente vai trazer alguns pontos, algumas orientações, algumas recomendações. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho do que é essa escala 6x1. Então, está todo mundo conversando, que está na mídia, está nas notícias, né? Que é o fim da escala 6x1. Mas antes disso, então, o que é a escala 6x1, né? Ela permite que o trabalhador trabalhe 44 horas semanais, distribuídas em 6 dias, com apenas 1 dia de descanso. Então, 6 dias trabalhados para 1 dia de descanso. Isso está previsto na CLT e na Constituição, que é a jornada que a gente vem aplicando desde então. É a jornada comum, em todos os setores, essa escala 6x1, tá? Comércio, saúde, alimentação, transporte. É a escala que a gente tem previsto, como eu disse, na CLT e na Constituição, de 44 horas semanal. Hoje é atualmente permitida. E aqui uma pesquisa ali da Datafolha, né, que 71% dos brasileiros apoiam o fim dessa escala. Então, foi apresentada essa proposta de emenda constitucional, essa PEC, e ela foi votada na Câmara dia 27 de maio de 2026. Depois dessa votação, ela foi encaminhada para o Senado. E temos algumas propostas, né, que foram encaminhadas para a votação. Então, a PEC do fim da escala 6x1, que a gente comenta, essa 221 de 2019, ou seja, ela já foi apresentada há um tempo, ela reduz a jornada de 44 horas, né? O que fala essa proposta? Redução da jornada de 44 horas para 40 horas semanais, tá? Então, com 2 dias de folga, então não é 6x1, é 5x2, a gente trabalha 5, descansa 2. E nessa proposta tem uma transição de 60 dias. Então, após ela, vamos supor, né, que ela passe pelo Senado, sem nenhuma alteração, sem nada, ela, seguindo dessa forma, ela teria 60 dias para as empresas se adequarem de 44 para 42 horas, e depois mais 12 meses para se adequarem de 42 para 44. Mas a proposta, então, ela tem a previsão de 44 para 40. Nesse período de transição, 60 para 42, depois 12 meses para 40, tá? Tem um ponto importante aqui, que essa emenda, ela prevê, né, ela tem um artigo que ela prevê que isso deve ocorrer sem redução salarial, tá? Então, e algumas leis, como o MEI, como o EPP, ou algumas outras jornadas, elas vão depender de lei complementar, tá? Essa é a proposta que está sendo muito se falada, né, do relator Léo Prats. É essa proposta que a gente está comentando. Mas tem outras propostas que foram enviadas também para votação. Por exemplo, a PEC 8 de 2025, da deputada Érica Hilton, tá? Ela fala de um modelo de 4x3, então 4 dias trabalhados e 3 de descanso. Ela também reduz de 44 para 36 horas, tá? É uma proposta mais radical do que a anterior, e também foi enviada para análise da comissão. Temos o projeto de lei, é um pouquinho diferente ali, do Executivo, que também foi enviado para votação no regime de urgência, tá? Que fixa 40 horas semanais, mas na escala 5x2, como a primeira proposta, proíbe também a redução salarial, então é uma outra forma ali, né, o que foi apresentado, mas ela está seguindo por um outro ritmo, não é uma proposta de emenda constitucional, é um projeto de lei. E temos a proposta que foi enviada, que a gente está chamando de proposta da oposição, que ela foi enviada pelo deputado Roberto Marinho, e ela foi encaminhada, foi protocolado esse texto dia 28 de maio, ou seja, depois que a primeira proposta, a PEC 221, foi votada na Câmara. Ela foi encaminhada para votação ainda dia 28 de maio, e ela é totalmente contrária, por isso que a gente está falando que é uma proposta da oposição. Ela prevê uma escala 7x0, ou seja, ela faz o pagamento por dia trabalhado. Então, quem mais trabalha, mais recebe o valor. Não tem necessariamente um dia de descanso.
7 dias trabalhados por 0, não tem um dia certo para descanso. Lógico, todas as propostas têm alguns requisitos, né? Não redução salarial, essa 7 por 0 seria manter, mas quanto mais trabalhar, aumenta o valor, então é proporcional ao tempo. Então, temos essas propostas vigentes ali. Como que funciona a proposta de emenda constitucional? Como que ela segue? Então, eu vou destacar só essa 221, tá? Que é a proposta que estamos com... Está todo mundo comentando que está em vigência, né? Então, que essa é o fim que realmente fala da escala 6x1, que é o fim da escala 6x1. Então, ela foi votada na Câmara dia 27, dia 28 ela já foi encaminhada para o Senado. Então, ali no primeiro bloco, é a votação na Câmara, a PEC, 3/5 dos deputados em 2 turnos, então ela já passou por isso. Agora ela está no Senado, que é a segunda etapa ali. A PEC também, para aprovação no Senado, precisa de 3/5 em 2 turnos. Já teve um pronunciamento do presidente da Câmara, né, o Alcolumbre, falando que ela vai passar pelo rito normal, ou seja, ela segue o rito de passar pela Comissão de Constituição e Justiça, ela tem que ser avaliada, podem ser abertas audiências públicas com votação de todos, né, para todos conseguirem fazer apontamentos sobre a lei. E um detalhe aqui é que em 16/6 foi retirada a urgência. Lá no dia 27 de maio, essa pauta seguiu com a tarja de urgência, que teria que ser decidido mais rápido, né? Então, ela passaria na frente ali da fila de votações ali no Senado. O presidente tirou essa tarja de urgência. Então, hoje ela está no Senado, tem alguns comentários, algumas críticas até se ela seria votada ainda essa semana, porque na semana que vem o Senado está de recesso. Então, algumas críticas vão ser votadas ainda essa semana ou vai ficar para depois do recesso. Um ponto importante, acho que a gente vai até comentar depois, é que se ela ficar para após o recesso de julho, ela volta já quase próximo de quando os deputados e quando começam as campanhas eleitorais, né? E isso esvazia ali a votação. Então, qual é a crítica? Provavelmente, se não for votada essa semana, e se ela acabar sendo votada só após o recesso, pode ser que ela não seja votada porque não vai ter o quórum suficiente. E isso fique provavelmente para depois das eleições. Como era uma pauta, né, do governo fazer essa votação, a gente está tendo essa discussão aí. Mas a gente já volta a falar nesse ponto do governo. Daí, então, ela passa pelo Senado, aprovada, ou se ela for totalmente aprovada, ela segue para o 3, aqui nos nossos bloquinhos. Então, ela vai para a promulgação, ou seja, ela vai ser homologada e 60 dias para entrar em vigor esse modelo. Se tiver qualquer tipo de alteração no Senado, ela volta para a Câmara para ser votada novamente, tá? Então, a gente está na fase 2 dessa PEC e a gente precisa ver que caminho ainda ela vai seguir. A PEC pela proposta, em 60 dias depois de promulgada e 12 meses para adequação até as 40 horas, que é a ideia da proposta. Tá? Então, eu coloquei aqui um ponto, por que isso está num impasse aqui do Senado, né? Por que está parado isso? Então, primeiro, ela já houve divergência nesse andamento da proposta, né, do Senado. O Davi Alcolumbre, que é o presidente, ele está querendo avaliar as demais propostas juntas, né, e fazer essa avaliação entre todas elas para poder fazer as alterações. Não é a proposta inicial do governo, tá? Outro ponto que ainda não foi firmado é a definição pela relatoria, quem vai ser o relator dessa PEC, e isso também mostra como que vai ser analisada, né? Se ela vai ser um perfil mais conservador, se ela que tem negociações que abre, por exemplo, para audiências públicas que eu comentei, ou se há um perfil mais alinhado com o governo hoje, com o Planalto, né? Que vai fazer na urgência essa votação. Então, a definição da relatoria define que caminho vai seguir isso.
O Senado hoje está numa relação tensa entre o Lula e o Alcolumbre, então a proposta, lembrando, é do governo e o presidente Alcolumbre ele seria da oposição. É um avanço, e para caminhar, eles têm que ter um entendimento político para ver como vai caminhar essa proposta, né? Então, definir a relatoria, se vai ser urgente ou não. Mas a gente está com uma crise política, por isso que isso está segurando, né? Então, essa crise política que está segurando essa votação. E nessa terça-feira, então ontem, né, teve uma discussão da possibilidade do Senado, né, do Congresso Nacional como um todo, parar para o recesso parlamentar. E isso ainda não foi definido, mas a gente tem até sexta-feira para ter a resposta disso. Se essa pauta vai ser votada agora ou se vai ser depois do recesso. Temos outras pautas importantes também que estão com pauta da misoginia, pauta de algumas alterações, que, na verdade, pela crise política, está sendo segurada ali no Senado, então pode ser que não passe e seja decidido só depois do recesso parlamentar mesmo. Período de transição, então, é o debate, né? O texto da Câmara atual, 60 dias após a promulgação, 44 para 42, e depois numa fase 2, com 12 meses de adaptação das empresas, então um total de 14 meses. E lei complementar para alguns outros, para alguns requisitos como MEI, EPP, MIE, então vai depender de complementação. E o pleito do setor empresarial, que é o da oposição, que a gente comentou, teria também uma redução para 40 horas, né? Mas uma transição mais lenta, tá? Com FGTS reduzido, com escalas até 52 horas, e o governo estuda nessa linha Brasil mais produtivo, na verdade a oposição, sobre o Brasil mais produtivo. Temos essa discussão, tá? Esse é o debate que a gente está tendo entre as duas principais propostas. Por quê? Porque está nessa crise política, né? Então, a proposta da Câmara e a proposta da oposição. Impactos. Então, o que acontece com o fim da escala 6x1? O que isso vai impactar para as empresas, né? Primeiro, então, o custo da folha. Então, não sei se eu fui clara, mas vai haver uma redução da jornada. A proposta aprovada, eu tenho 60 dias para colocar em prática uma redução de 40 para 42 horas. Então, redução de 2 horas na jornada, sem redução salarial. Esse é o principal impacto, né? Então, eu vou acabar aumentando o valor da hora, né? Tanto para as novas contratações, quanto para as que já existem, né? Ele vai trabalhar 2 e depois 4 horas a menos, então o salário dele, o valor hora desse salário aumentou. Isso é um aumento, né? A CNI ela fez uma pesquisa de um aumento entre 10% e 15% de ajustes na produtividade, porque o empresário, as empresas, elas vão ter que decidir como que vai fazer, né? Como que eu vou reduzir essas horas? Vamos passar já para os 12 meses. Como eu vou reduzir 2 horas? Eu vou tirar as horas, um pouquinho dos minutos todos os dias. Eu vou pegar na sexta-feira, diminuir o total das horas. E qual que é o impacto disso, né? Como que vai ficar a minha produção? Porque não é reduzir só do trabalhador que realmente faz 8 horas diárias e não trabalha aos sábados. O valor, a jornada total tem que ser de 40 horas. Então, eu diminuo a 12 por 36, eu vou ter que ter uma adaptação, porque não vai bater 12 por 36 para compensar as horas. Então, escalas, né, acordo coletivo que tenha uma jornada pré-definida. Então, todos os acordos coletivos vão ter que ser revistos. Banco de horas, compensações de sábado, todos esses acordos que a gente já possui hoje tem que ser revisto para encaixar numa jornada menor, tá? Então, esse é um outro impacto também. Setores que operavam em 7 dias, né, e tenham em turnos, ou até em 7 dias, como alimentação, logística, vai precisar fazer novas escalas, novos turnos, novos contratos de jornadas compensatórias, né, como que esse empregado vai fazer. A ideia da Câmara é redução da jornada por uma melhor qualidade de vida
e contratação de novos empregados, porque para eu repor essa mão de obra, eu vou ter que contratar um novo empregado. Mas no impacto financeiro isso vai ser possível? Né? É essa parte que o empresário precisa analisar agora. Segurança jurídica também é um ponto de impacto, porque nesses 14 meses que a empresa tem, né, que é 60 dias mais os 12, vai ter que ter um planejamento estratégico. Então, o setor empresarial, né, pressiona o Senado para essa transição ser maior. Então, da PEC que a gente está discutindo, que é a 221, a ideia não é não haver uma redução. A ideia é que o período de transação seja maior, para as empresas conseguirem se adaptar. E um outro impacto é o passivo trabalhista. Então, se eu não cumprir nesses 42 dias, nessas 42 horas em 60 dias, ou posteriormente para 40 horas, o que vai acontecer, né? Aumento das horas extras, o limite das horas extras não mudou. Eu ainda tenho 2 horas diárias. Então, eu preciso encaixar essa jornada numa jornada menor, mas o limite das horas extras não mudou. Então, multas administrativas, fiscalizações, ações trabalhistas, a adequação da documentação, tudo isso são impactos que as empresas precisam avaliar. Tá? Para o setor, né, trouxe aqui para a Soban, né, realmente no setor de pneus, da recapagem, alguns pontos ali que afetam diretamente. Então, o aumento do custo da mão de obra, claro, aumenta para todos os setores também, mas na recapagem e os centros automotivos, né, são atividades intensivas de mão de obra operacional. Então, eu tenho pessoal capacitado para trabalhar na recapagem, na vulcanização, o setor já depende desses profissionais com experiência específica, então trazer esses trabalhadores especializados, eu tenho trabalhadores especializados para cobrir essas horas que vão estar em falta, né? Que é da capacidade produtiva, então se eu diminuir o horário e não tiver pessoas para voltar, para dividir em turnos, para fazer essa compensação, se eu não tiver as pessoas, se tiver escassez de trabalhadores, eu vou diminuir a minha produtividade. Isso vai impactar. Então, ou eu diminuo a produtividade, ou eu faço um reajuste dos preços. Como que eu vou aumentar a hora do meu trabalhador? Porque ele passou a ganhar mais. Né? Hoje, o mesmo salário, eu vou ter que reduzir para 2 horas, e depois para mais 4 horas. Então, o valor da hora desse trabalhador vai ser maior. Como que eu vou fazer? Vou fazer um reajuste nos preços, na venda? Então, né, esse impacto direto para a elevação do custo do transporte também, foi uma pesquisa do CNI também, né? E a redução do horário de atendimento comercial, como fica a venda também, né? Não só a recapagem ali do pneu, mas a venda desses pneus, né? Como que vai ser? Que escala que vai ser? Que modelo que a gente vai conseguir encaixar nas lojas hoje, atualmente? Então, trazendo aqui para o setor também quais são esses impactos. E, então, aqui algumas dicas do que a gente precisa fazer para se adequar, né? Então, inicialmente, que o projeto ainda não foi votado, lembrando, né? A ideia do governo é que o projeto fosse votado ainda essa semana, antes do recesso, ou até antes das eleições, né? É a propaganda ali que a Câmara está fazendo, que o governo está fazendo de conseguir essa redução. Se isso ocorrer, né? Vamos supor ali que ocorra antes de setembro, até o final do ano, a gente tem que ter uma adequação disso. E para ter essa adequação, o que as empresas têm que fazer? Então, primeiro mapear todos os setores. Então, dentro ali da minha empresa, que setores que eu utilizo? Quais são as horas? Né? Eu tenho a compensação de sábados, eu tenho muitas horas extras, eu vou ter que abrir um outro turno. Então, primeiro a gente precisa mapear. Então, fazer um diagnóstico dessas escalas. Em segundo momento, a revisão de contratos. Então, eu preciso o contrato com esse trabalhador, né, com esse PJ, que trabalhador ali, cláusula de jornada, eu vou ter que fazer a revisão, porque todos os nossos contratos via CLT ou via PJ, né, na CLT principalmente, está lá 44 horas semanais. Então, o ideal é eu adequar esse contrato, 40 horas semanais. Então, eu preciso fazer a revisão dos contratos, do banco de horas, das compensações de sábado, tem que fazer a revisão desses documentos. Um outro ponto é já iniciar uma negociação sindical. Pela alteração, a PEC, a proposta da PEC, ela fala de alterar, proposta de emenda, né, constitucional. Então, ela está alterando o limite da Constituição.
Na própria proposta, também fala que a jornada vai poder ser alterada apenas por convenção coletiva. Então, eu não posso mais, por um simples acordo, fazer uma alteração de jornada. Então, a ideia é já iniciar o diálogo com o sindicato. O que o sindicato está pensando em fazer? Como que a gente vai suprir isso, né? Mesmo que seja redução de 40 horas, a gente vai ter que fazer um banco de horas com o sindicato, por acordo coletivo. O individual, pela proposta na forma que ela está, ela não vai valer, né? Então, eu vou ter que me adequar também no meu banco de horas com umas 44 horas semanais, tá? Planejamento financeiro é um outro ponto. Então, a ideia é simular os custos. O que compensa mais, né? Novas contratações para eu voltar à jornada, para eu ter essas 4 horas de volta, ou automação, né? Eu consigo automatizar alguma parte da minha produção para não ter que contratar esses trabalhadores? Ou compensa eu pagar as horas extras ou compensa eu contratar um novo empregado? Então, eu preciso fazer simulações desse cenário. Tá? Treinamento de gestores. Então, eu vou ter que capacitar líderes porque eu estou mudando todo o controle, todo o banco de horas, todas as obrigações. Então, a empresa precisa fazer esse estudo, diagnosticar, revisar contrato, negociar e passar isso para os gestores e colocar na prática como vai ficar. E após, um outro ponto que é bem importante é o monitoramento legislativo, que é o que a gente faz aqui para vocês, né? Mas, tá, então a votação está no Senado. Qual é o prazo para ela passar ali no Senado, que a gente conversou um pouquinho? Quando passar, né? Eu preciso ter isso em mãos. Se não passar, se a PEC vai passar dessa forma, vai ter alguma alteração. Então, eu preciso ficar atenta às votações, às notícias do que estão ocorrendo, tá? E o que acontece se a gente não se adequar, né? Aumento das horas extras, porque eu vou continuar numa jornada de 44 horas, eu vou ter aumento no número das reclamações trabalhistas, pedindo as horas extras, porque não impede de trabalhar, impede, o que vai acontecer é que minha jornada vai ter que parar no 40 e eu vou ter 4 horas a mais. Então, se eu não me adequar, eu vou ter 4 horas extras a mais para compensar e para fazer o pagamento. Então, o risco é aumentar em muito as condenações em horas extras. Atuações do Ministério do Trabalho, porque se eu tenho um limite de 40 horas, a empresa é obrigada a se adequar. A gente tem um limite de horas extras de 2 horas extras diárias, eu não posso fazer 4 na semana, eu tenho que adequar elas ali, então vão ter autuações do Ministério do Trabalho e Emprego que vão fiscalizar se a empresa está adequada. Ações trabalhistas em massa, o que pode ocorrer, né? Vamos pensar em de 4 horas semanais a mais de horas extras numa ação coletiva, numa ação em massa, em 2, 3 meses já é uma ação vultuosa, né, de valores altos. Danos à imagem da empresa que não está cumprindo ESG, bem-estar social, NR1 também, né, porque doenças psicossociais também são impactadas pela quantidade de horas extras que são feitas, então aumentam as condenações pela sobrecarga de trabalho. E agora está aumentando, assim, de acordo com a proposta que a gente está analisando, ela aumenta em 4 horas. Então, esses são os principais riscos ali de não se adequar. E, por fim, aqui eu trouxe algumas recomendações práticas. Então, na prática, o que eu preciso fazer agora? O ideal é que isso seja feito agora, porque quando passar, eu vou ter 60 dias. Então, nesses 60 dias que a PEC passar, a gente vai lá estudar a PEC para ver realmente o que eu tenho que me adequar. Então, os estudos, eles têm que ser feitos antes. Então, realmente, agora a gente precisa começar. Então, levantar essas jornadas efetivamente, que jornada a sua empresa faz, que jornada cada setor dentro da sua empresa faz, né? Onde haverá necessidade de reforço da equipe de novas contratações ou de pagamento de horas extras. Então, custo de novas contratações, de horas extras, desencargos trabalhistas, que também aumentam, né? Revisar essa escala, ou compensa para a empresa realmente fazer uma redução e diminuir a produtividade, tá? Iniciar o diálogo e investir em produtividade. Investir em produtividade seria algo que eu consiga
automatizar, né, para tentar reduzir o custo do trabalhador, que ele está ficando um pouquinho alto com esse aumento de jornada. Tá? E eu trouxe aqui também um slide para falar de dúvidas que a gente vem, assim, dúvidas com a PEC, como que ela está, né? Como que vai ficar? Então, são dúvidas que a gente já está recebendo e, na verdade, eu ainda não tenho resposta porque a gente não sabe como efetivamente vai passar. Porque o Senado pode ter alteração, que é a proposta realmente de fazer uma mistura das PECs que existem hoje. Mas eu posso continuar usando o banco de horas individual? Caso seja mantido o texto da forma que está, não vai poder usar o banco de horas individual. Eu vou ter que alterar esse contrato. Como eu disse, na PEC fala que qualquer alteração de jornada deve ser por acordo coletivo, convenção coletiva. Então, eu vou precisar do sindicato para fazer esse banco de horas. Se eu preciso do sindicato, ele não vai ser mais o banco de horas individual, ele tem que ser o coletivo, aquele que dura por 1 ano, tá? Então, isso já chega para a próxima pergunta, né? Os acordos atuais serão anulados? Não é isso. Ele precisa de um tempo para se adequar, que tem a previsão ali na PEC, mas ele vai deixar de ser, ele vai ser incompatível com o texto da Constituição. Então, nesses 60 dias de adequação, ele não vai ser anulado, ele vale o que ficou para trás, mas a partir do momento que está valendo essa nova lei, ele não é mais compatível, eu não posso mais seguir com esse acordo, tá? E posso aumentar a jornada diária para compensar? Sim, por convenção coletiva. Então, de novo, eu volto pelo sindicato. Pode ter um aumento da jornada, ela pode ser de 8 ou de 9 horas, que seria a compensação dos sábados que a gente conhece. Só que eu vou precisar que isso seja por acordo ou convenção coletiva, não mais um acordo individual, tá? O salário pode ser reduzido com a nova jornada? Não, isso está expresso na proposta que não poderá haver redução salarial. Então, o horário da hora realmente aumentou, tá? Então, como fica a situação dos trabalhadores horistas, é isso. Esse é um ponto crítico que a gente não tem resposta. As propostas proíbem expressamente a redução salarial, mas ela não dá a redução, ela não dá a solução para o aumento do valor salário-hora, que é o que a gente acredita que vai acontecer. Então, o cálculo deve ser feito de forma a garantir que a remuneração mensal do trabalhador seja mantida, tanto no mensal quanto no horista, tá? Daí vai ser proporcional à redução da jornada. Essas são as dúvidas principais que eu trouxe, mas estou à disposição aqui. Gisele, boa tarde, ela sempre participa aqui com a gente, né, Gisele? Isso mesmo. Sim, as horas então ficariam nesses, são 60 dias da promulgação, né, para a gente se adequar, reduzindo primeiro para 42 e depois para 40. Então, sim, reduz o total também, 210 para depois 200 horas mensais, isso mesmo. Essa é a ideia principal, redução da jornada e sem redução salarial. Ok. Obrigada, Gisele. As demais escalas, né, as 12 por 36, 5 por 2, o que a gente já tem em prática hoje, elas também vão ter que se adequar. Ela vai ter que se adequar ao limite de 40. Então, a gente precisa escalas de turno ininterrupto, né, empresas que trabalham em mais de um turno. Então, vai ter uma redução também, vai ter impacto em todas as escalas. A gente vai precisar da adequação. Se a gente fizer a conta lá nos 12 por 36, no final do mês, ela dá até as 210 horas, tá? Então, vai ser difícil encaixar 40 horas ali, mas a gente vai ter que fazer encaixar no 12 por 36. Provavelmente ou vai ficar um domingo, ou vai ter que ter um pouquinho a mais de descanso nessas escalas também. Por exemplo, eu tenho uma redução da jornada, o que vai acabar afetando, sem redução de custo, na verdade, com a manutenção do custo atual, vai reduzir o número de horas trabalhadas, então reduziria a minha produtividade. A pergunta é, eu posso contratar um part-time temporário? Porque eu não sei se eu vou conseguir me adequar ou não nessa nova situação. A lei me permite isso? Eu poderia fazer? Porque por quanto tempo eu poderia fazer a contratação de um part-time ou até
chamar através de alguma agência, um funcionário para cobrir essa falta de produtividade? Na verdade, é um teste, né, Richard, para se adequar. Pode, na verdade, a gente continua tendo as possibilidades de contratos, né? Então, pode ser um contrato determinado, com limite de 2 anos. É que cada contrato daí vão ter as regras, mas pode ser part-time também. Eu posso contratar, por exemplo, horista por um período menor, para fazer a adequação. Ou um contrato de experiência, tentar fazer escalas de jornadas menores, né? Dá para fazer sim. Ok. E a gente precisa também, eu acho que os empresários, entender o quanto isso vai impactar na jornada, né? Porque o que na prática, acho que a maioria que a gente faz, né? A gente faz a compensação do sábado. Não sei se a maioria, mas... Então, aqueles 48 minutos de segunda a sexta que a gente fazia vão ter que ser reduzidos. É esse sábado que está saindo essas 4 horas do sábado. Talvez nesse caso seria bom, seria uma alternativa, e tem que ver quanto que isso custa, né, para o empresário, contratar uma pessoa, por exemplo, para o sábado, né, que vai trabalhar somente aos sábados, né? Então, essas são as outras alternativas que a gente tem que buscar para sair fora dessa situação, porque aí pode ser que, como ele vai trabalhar só um sábado por semana, ele não vai ser exclusivo funcionário seu, ele pode ter um tipo de contrato PJ ou PF, desculpa, pessoa física, ele não é exclusivo seu funcionário, então ele vai estar prestando serviço para outras empresas, provavelmente, né? Então, acho que são essas coisas que a gente vai ter que se adequar. Daí, Richard, é a adequação versus o risco também de eu ter um PJ, né? De uma pessoa física para ter um serviço ali. Se eu fizer simplesmente a contratação via CLT e não pagamento das horas extras, porque eu também tenho limite de horas extras a fazer, né? Porque quando eu tenho um empregado que já é contratado, normalmente o custo para a empresa desse empregado, ele é mais que o dobro do que o salário que ele foi contratado. Mas a hora extra dele, ele é o valor hora, né? Se eu contratar uma pessoa, uma nova pessoa, um novo trabalhador, eu vou triplicar praticamente o custo. Mesmo na modalidade part-time? Que daí vai reduzir bem a jornada dele. Né? Então, pode ser que não triplique, pode ser que eu mantenha ele ali. Né? Eu faça a conta pelas horas para fazer a compensação. Esse cálculo que vai ter que sentar cada empregador fazendo. Cada empresa fazer a sua, e cada setor. Esse setor necessariamente necessita dessa compensação de horas. Na produção, eu acredito que sim. No administrativo, será que não dá para organizar e fazer a redução? Mas é cada empresa que vai ter que fazer, a princípio, esse levantamento. Ok. O principal pleito ali da oposição é que esse período de transição seja maior do que 12 meses. Esse é o principal pleito, né? Então, se a gente conseguir ali passar de 12 meses para 4 anos, que é a proposta, seriam já 4 anos para se adequar e fazer isso com tranquilidade. Mas o que tem hoje na PEC é de 60 dias e 12 meses, ou seja, o ideal é começar sim a fazer esse levantamento internamente em cada empresa. Ok. Então, tudo indica que, se tudo passar e for votado favorável a essa escala 6x1, a gente teria uma mudança aí a partir de setembro, outubro, vai? Mais ou menos. A pressão era que essa lei, que essa emenda, né, saísse antes das eleições. Tá? Se não tiver uma votação no Senado essa semana, que eu não acredito que tem, porque aqui, no apagar das luzes, pode ter a votação e a gente ser surpreendido, né? Mas se não tiver nessa semana, provavelmente não vai ter o quórum para fazer isso antes das eleições. Então, pode ser que essa votação no Senado ocorra lá em outubro, daí a adequação fica até o final do ano e para mudança no ano que vem. Mas é o jogo político, daí foge ali do jurídico até para orientar, né? Não, lógico. Lógico.
Bom, e se alguma outra empresa, ou mesmo os convidados, acho que eles podem mandar mensagem também, né, Juliane, os convidados? Se eles quiserem fazer Sim, alguma pergunta aqui para nós, eu acho que aproveitar, né, a doutora. com certeza. Está aberto a todos. É o Nós, momento. nós combinamos também, né, de encaminhar esse material para dar uma lida, e assim que sair a PEC, a gente monta uma cartilha com as orientações, né? É na mesma linha, mas eu preciso primeiro saber o que foi aprovado para falar, olha, faça de tal forma, faça de outra forma, né? Esse seria um primeiro material e depois a gente segue. Perfeito. Muito bem. Vínhamos falando, inclusive, sobre o próximo passo, né, doutora Marcela, se puder falar um pouquinho sobre isso, né, porque aqui nós trouxemos as possibilidades, né, os 4 cenários que estão sendo analisados. Mas, de fato, tem um ponto importante que todas as empresas precisam, que é desenhar estes cenários, né, os impactos destes cenários, sejam eles quais forem aí. Mas tem alguma recomendação nesse sentido? Por onde começar? Né? Vínhamos falando um tempinho atrás sobre escala, vínhamos falando sobre como recalcular. Teria mais algum complemento nesse sentido? Eu acho que o principal é definir que setor da empresa eu preciso manter. Qual a porcentagem de eu reduzir 1 hora, né? 1 hora por dia? Qual a porcentagem de produtividade? Será que compensa eu pagar a hora extra ou contratar uma pessoa, como o Richard falou, part-time, né? Ou compensa eu diminuir a produtividade e ver ao longo do tempo como que isso vai se ajeitar? Mas Isso é complicado, viu, no nosso segmento, doutora, porque, por um lado, nós temos as reformadoras de pneus que dependem demais da produção, das pessoas de produção, e quando você tira o horário ou pessoas do processo, você cai demais a produtividade. Então, assim, a análise tem que ser muito bem feita por eles para entender essa queda de produtividade. E, por outro lado, quem é revendedor de pneus e tem os car centers, trabalha de sábado, inclusive, né? Os sábados são extremamente úteis para o car center. Então, eles estão realmente numa situação complicada. Por isso que talvez olhar de que outra forma ele poderia substituir essa... porque está todo mundo hoje trabalhando com um recurso mínimo necessário para cada atividade. Então, se qualquer coisa muda, você não tem gordura, né, para mexer. Então, o que impacta o setor também o transporte também vai mudar, né? A escala não muda para um grupo, ele muda para todos. Para então, todos. Como que vai ficar o transporte também, né? A gente estava conversando também, né, Juliane, de algumas matérias que saíram, os conselhos já estão avaliando os impactos disso também. E o transporte vai impactar a gente no nosso setor, né? Principalmente o transporte, acho. Ver se algum abençoado aí da política entra com algum outro tipo de sugestão de tipos de contratação, de contratos diferentes, né? Para melhorar isso. Então, que outros contratos poderiam existir para cobrir essa ausência, né? Porque nós não vamos ter o mesmo horário daquele funcionário executando uma tarefa. Então, precisaria realmente começar a pensar em que outras modalidades de contrato, um part-time, um contrato de um dia por semana, enfim, outras opções, né? Não ficar tão engessado no modelo que a gente está hoje, né? Que acaba inviabilizando. A proposta do governo, né, é um dia, o slogan, vamos dizer assim, é um dia mais de descanso. Mas a que custo vai ser um dia mais de descanso, né? Então, eu vou ter um dia mais de descanso e a ideia é aumentar a contratação. Mas o que pode acontecer é aumento dos custos disso, né? Porque se eu diminuir a minha produtividade, eu vou ter que aumentar o custo para manter toda essa engrenagem. E o custo vai chegar nas pessoas físicas. Então, aí eu tenho um dia de descanso, mas com poder de compra menor. E o funcionalismo público vai estar
também sobre essa mesma legislação? Sim, porque ela é um artigo da Constituição que fala a jornada, né? A Constituição Federal, então abrange para todos. Na Constituição, no artigo 7º, é de 44 horas semanais. Isso vai impactar. O que acontece é que, na maioria, vou dizer aqui, vamos por o jurídico, porque a gente já trabalha em 40 horas, né? A gente não, dando um exemplo, né? A gente já está em 40 horas, alguns setores administrativos também. Então, esses setores pode ser que não sofra tanto o impacto da jornada. Não, com certeza. A parte administrativa e das empresas e outros tipos de operações que você consegue ter uma agenda mais flexível, mas nesse caso que você tem horário, hora de trabalho, né? Que a pessoa te procura, o teu cliente vem até você, você tem um horário de trabalho. Aí ele vem com o carro dele, com o caminhão dele e tal. Então, realmente o pessoal vai ter que pensar bastante, vai afetar os motoristas, vai afetar tudo, é o que você falou. No final das contas, o governo deu um dia a mais, mas quem está pagando a conta, a gente já sabe quem é, né? É uma adequação, né? Lá atrás também a jornada era maior, ela foi diminuindo. É uma adequação, sim, que os países de primeiro mundo vêm fazendo, mas não sei se a gente aqui está preparado para esse impacto, né? Primeiro nós não somos de primeiro mundo, né? Acho que a gente deve estar ali no terceiro mundo, mas vamos, nós somos um país que precisa trabalhar muito, né? Para chegar lá, é verdade. Para chegar lá. Mas legal, doutora Marcela. Obrigado aí pelo bate-papo.